Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazer, é claro, todas as informações do nosso Gigante da Colina. Infelizmente, mais uma semana do Vasco aí na zona de rebaixamento, o torcedor vascaíno não aguenta mais. Não é possível que essa direção do Vasco não tá vendo o que o Ricardo Sapinto tá fazendo com essa equipe, insistindo ali em erros, erro atrás de erro que o treinador português tá fazendo com o Vasco da Gama. Então é claro, a gente vai comentar sobre isso, vai comentar também sobre uma possível demissão do treinador. Ele tá com a corda bamba, corda no pescoço, tão muito complicada a permanência do treinador. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também, é claro, sobre Germancano, salvador do Vasco. O que seria do Vasco se não fosse Germancano nesse ano? A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e outras notícias. Além de tudo, né? Semana importantíssima pro Vasco aí nessa questão política. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Gigante da Colina, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar seu sininho de notificação. É muito importante que você ative seu sininho de notificação, porque quando eu envio o vídeo, ele chega até você. Então, se inscreva, ative o sininho e também deixe o seu like. Como eu sempre falo aqui, mais uma vez eu vou repetir, seu like é muito importante, porque quando você deixa seu like, esse vídeo aparece para outros vascaínos iguais a você. Então, se inscreva, deixe seu like, dá essa moral pro vascaíno, vascaíno ajuda vascaíno. Eu tenho certeza que você vai me ajudar. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos pro vídeo, vamos falar de Vasco. Situação muito complicada. Com o empate de ontem contra o Fluminense, o Vasco permanece na zona de rebaixamento. O Sport, que era o time que estava acima dele, em 16º colocado, ganhou. Então agora pro Vasco, o Vasco está a 3 pontos de distância do primeiro time fora da zona. E mesmo que ganhe o Santos no domingo, que é o próximo adversário do Vasco, o Vasco não vai sair da zona de rebaixamento e vai permanecer nessa posição do campeonato. Infelizmente, situação difícil, mais um ano do Vasco brigando contra o rebaixamento, o torcedor não aguenta mais. E só para vocês ficarem por dentro de qual vai ser a tabela do Vasco, próximo confronto é contra o Santos em São Januário, Atlético Paranaense fora de casa, Atlético Goianiense fora de casa e Botafogo em São Januário. Aí uma tabela até boa, né? Adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Então é obrigação aí, no mínimo, do mínimo, fazer 9 pontos contra o Botafogo, Atlético Goianiense e Santos em casa. Tem que ganhar, não pode perder esses jogos importantíssimos para a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente tem que falar sobre o jogo de ontem. É impossível vir trazer um vídeo hoje sem falar do jogo de ontem. Primeiro tempo apático, horroroso, com o Ricardo Sapinto infelizmente errando mais uma vez, demorando a mexer, mexendo errado. E tem questões, como um treinador como o Ricardo Sapinto vê um Vinícius e estava falando que estava com cãibra, não tinha condições de jogar, olhando para o banco, vendo o Juninho e não colocar o jogador, realmente é algo complicado, é algo que vai cansando o torcedor. Além disso, por que demorou mais uma vez a substituir? Primeira substituição do Sapinto foi aos 15 minutos do segundo tempo. O Vasco no primeiro tempo que estava totalmente perdido. Começou o segundo tempo perdido também. Somente depois das primeiras substituições que colocou o Carlinhos no meio campo e colocou o Thales Magno, o Vasco passou a ser outro. Mas mesmo assim, era para ter mudado mais cedo e era para ter colocado o Juninho no lugar do Vinícius, que ia mudar totalmente a forma do Vasco jogar. E além disso tudo, além de todos esses erros que o treinador cometeu ontem, tem mais um, que é a insistência em jogadores, insistir em Marco Júnior, tendo o próprio Juninho, o próprio Andrei no banco de reservas, o próprio Carlinho, insistir aí em Gustavo Torres, o Riascos piorado, um jogador muito ruim, que não veio para acrescentar nada no elenco do Vasco e continua sendo titular. Além também, é claro, dessa invenção de Jadson na zaga, não mostrou para que veio até hoje, e ontem mais uma vez não jogou um bom futebol. Não vou botar o gol nas costas dele, não vou falar que ele errou, mas realmente, um jogador pro Vasco, tendo ainda mais o Marcelo Alves na zaga, um grande zagueiro, não tem como entender a cabeça do treinador português. E ontem aí, após essa pra mim, um empate com gosto de derrota. Um empate com gosto de derrota, porque jogo dentro de São Januário contra o Fluminense tem que ganhar, ainda mais na situação que o Vasco tá. E depois do jogo, o Ricardo Sapinto deu aquela entrevista e falou que achou o primeiro tempo do Vasco bom. Foi questionado com relação a isso, foi perguntado o que seria o primeiro tempo, falou o repórter que o primeiro do Vasco foi ruim, e ele foi contraditório, fez uma contradição ao que o repórter falou que o primeiro tempo do Vasco foi bom e teve grandes oportunidades
de fazer o gol logo na primeira etapa da partida. Com relação a Juninho e Andrei, ele falou que os jogadores não têm dado uma continuidade, eles não têm jogado muito, falou que o Andrei e o Juninho não tiveram tanto tempo para se adaptar à equipe, jogaram, fizeram boas coisas e coisas menos boas. Não posso dar oportunidade a todos ao mesmo tempo. Conto muito com o Andrei, mas Marcos Júnior e Léo Gil têm feito bons jogos. Então é complicado, ele vai insistir em Marcos Júnior até o final. E infelizmente o que eu tenho que falar é que ele vai morrer abraçado com Marcos Júnior, com Gustavo Torres, com o Jadson, com esses jogadores aí que a gente vê que são os jogadores do Ricardo Sapinto. E com relação ao Juninho, ele falou que o Juninho está no processo. Quando ele chegou, o Juninho não estava tendo uma continuidade, até mesmo por causa daquele negócio do contrato, né? Ele não tava naquela complicação de renovar ou não o contrato. Então essa questão aí tá impedindo e vem impedindo o Juninho de ser titular da equipe do Vasco da Gama. E vamos falar agora de Germancano. Germancano, um jogador mais importante disparado do Vasco. A gente vê cada vez mais que não é Benítez, e sim o nosso centroavante. E mais uma vez ontem ele salvou o Vasco. Fez o gol do empate aos 46 minutos do segundo tempo. Uma leitura absurda da jogada. E se não fosse por ele, a gente ia sair sim derrotado de São Januário. Um monte de tabu iria ser quebrado contra a equipe do Fluminense. Então aí o argentino chega agora a 21 gols na temporada, e sem o Cana aí o Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro em todas as partidas oficiais que o Vasco disputou esse ano. Então realmente muito complicado, e ele deu uma entrevista pós-jogo e falou o seguinte: temos que seguir trabalhando, todos unidos, juntos para superar esse momento. Temos que ajustar algumas coisas, conseguir não sofrer gols lá atrás, porque lá na frente, em algum momento, vamos marcar. Temos que seguir trabalhando assim, mentalizando isso. Então é claro, ele tem certeza que o Vasco vai marcar gol, ainda mais porque ele sabe que faz gol, ele sabe que é um bom atacante, porém realmente fica complicado fazer gol e lá atrás ainda tomar gol do jeito, da maneira que tomou no primeiro tempo, que realmente foi ridículo. Um time totalmente mal desorganizado e a zaga totalmente também mal desorganizada. Então Silva recebendo a bola sozinho dentro da área e empurrando para dentro da rede. E domingo, como eu falei, temos Vasco e Santos, um jogo importante, e além de todo o tumulto que o Vasco vive, vamos ter desfalque. O Vasco aí não vai poder contar com Thales Magno, Leonardo Gil e Neto Borges, 3 jogadores que levaram o terceiro amarelo e não vão poder jogar contra o Santos no final de semana. Então provavelmente veremos aí no lugar do Thales Magno ou Vinícius ou Igor Catatal, quem sabe. No lugar de Leonardo Gil, Ricardo Sapinto já confirmou que vai entrar sim com o Andrei, e no lugar de Neto Borges, é claro, Henrique. Um jogo importante contra o Santos no domingo, cheio de desfalques. E com relação à demissão do português, o que será que vai ser feito? Ele vai continuar? Vai sair? Vou falar pra vocês. Na mesma entrevista que ele falou sobre Juninho e Andrei, falou também sobre a atuação do Vasco no primeiro tempo. Ele falou o seguinte: fez a coletiva normalmente e disse que Alexandre Campelo confia plenamente no trabalho dele. Ou seja, a demissão aí está praticamente descartada no momento. Ricardo Sapinto, Alexandre Campelo e Zé do Táxi, o VP do Vasco da Gama, na gestão de Alexandre Campelo, estão muito fechados. Provavelmente a gente não vai ver uma demissão de Ricardo Sapinto. Independente dos resultados, independente dos placares, a gente vai ver o Ricardo Sapinto no Vasco até o final. A menos que aconteça um desastre, a menos que o Vasco perca para o Santos, Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense, 3 derrotas seguidas, aí sim a gente vai ver. Mas aí eu também acho que já tá tarde demais para fazer alguma coisa, então é urgente. Perdeu para o Santos no domingo, tem que cair. Ou cair até mesmo essa semana, porque o Vasco desse jeito não dá. Porém, uma semana de treinamento agora, mais uma semana. Se não ajeitar o time nessa semana para domingo, não ajeita nunca mais. Uma semana importantíssima para o Vasco, a semana mais importante dessa temporada para o Vasco da Gama se livrar de vez e tentar respirar um pouquinho nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, além dessa semana de treinamento, quinta-feira vamos ter o julgamento aí das eleições do dia 7. Caso sejam validados, Levin esse ano vai ser confirmado como novo presidente do Vasco da Gama. Ao longo do dia, provavelmente vamos ter novidades com relação a isso. E é claro, eu vou trazer para você, torcedor. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Vamos que vamos, o sentimento nunca pode parar, a gente é vascaíno, tem que acreditar até o fim, porque se não formos nós acreditando, ninguém vai acreditar. Mas tá realmente muito complicado ver e torcer pro nosso gigante da colina. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí pros seus grupos de WhatsApp. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.